Eu fico me perguntando a razão da insistência do Nando Moura e de outros canais de extrema-direita em tentar desassociar a imagem do Hitler da direita. Eu realmente não entendo. Eu quero tentar entender, mas eu me esforço e não entendo. Porque ninguém que seja marxista, ninguém que seja de esquerda, tenta desvincular a imagem de que o Stalin era de esquerda. Porque é a história. É assim que a história foi escrita, é assim que as ideologias se determinavam naquela época, e era assim que as coisas eram. Por que esse esforço de tentar tirar o Hitler da direita? Eu realmente me pergunto. Porque esse é um esforço que o Nando Moura tem feito há vários anos, de querer jogar Hitler para a esquerda, sabe-se lá por quê, e ele vem com vários argumentos que tentam ali deformar o conhecimento histórico consolidado sobre esse assunto, coisas que os grandes historiadores falam, né, grandes especialistas no nazismo, na história do Hitler, na história da Segunda Guerra Mundial. E ele não, ele escolhe às vezes trechos isolados ou escolhe autores revisionistas para tentar justificar essa teoria esdrúxula que ele elaborou e que surge também em ambientes revisionistas norte-americanos, né? Esse é o tipo de revisionismo que passa pelo filtro Olavo de Carvalho, que é o que mais se esforça para trazer esse tipo de delírio para o Brasil, e depois se dispersa entre os discípulos dele, entre a seita de fanáticos dele, e acaba atingindo a população geral. Então hoje tem uma geração inteira de jovens que estão repetindo essa bobagem que o Hitler era de esquerda. Como se no fundo fizesse alguma diferença se ele fosse de direita ou esquerda também, né? Em um dos vídeos aqui, esse vídeo aqui foi o que motivou uma das maiores refutações da história da internet recente, que o Nando Moura defende que o Hitler é de esquerda. O Leon e a Nilce fizeram um vídeo refutando ele e realmente destruíram o Nando Moura. Foi aquela surra histórica, assim, que acho que não sabia nem enfiar a cara depois disso. Depois vem lá com a guitarrinha dele fazer o tom-tom, semitom lá para tentar se justificar, mas não deu certo. E foi um vexame da internet, que ainda hoje é lembrado e muita gente recorda disso com bastante carinho. Mas ele não cansa disso, ele não se cansa disso. Ele já levou aquela surra do Leon da Nilce, depois a embaixada da Alemanha fez um vídeo, né, falando sobre a associação da extrema-direita com o nazismo. O Nando Moura colocou um comentário falando que isso era coisa do estagiário da embaixada, que era algum esquerdista que estava fazendo aquilo ali, e alguns dias atrás agora ele tacou o canal do Carlito Historiador. Ainda com essa pegada que o nazismo é de esquerda, ele afirma que o Hitler não era marxista, mas isso não faz diferença porque existem diferentes socialismos que não são marxistas, isso é verdade. Mas, por outro lado, ele entra em flagrante contradição com algo que ele disse alguns anos atrás. Vamos ouvir. Para que você possa desmontar o seu professor comunistinha, socialista, pé sujo, maconheiro da sua escola ou da sua faculdade, com fatos, com a realidade, com aquilo que aconteceu de verdade. Hitler dizia ele mesmo que era, em essência, marxista. Essas são as duas frases de Hitler, né? Não sou apenas o vencedor do marxismo, sou o seu realizador. Diz também, aprendi muito com o marxismo e não pretendo escondê-lo. Inclusive, se você viu o começo do vídeo aqui, você já tem também ali um diagnóstico de por que os professores estão sendo hostilizados em sala de aula. Você tem ali o Nando Moura, que é alguém que pregava e prega, e já pregou muitas vezes, que os alunos tentassem desmoralizar os professores, tentassem refutar os professores com base nos argumentos dele, né? O Nando Moura, que segundo ele próprio, a autodefinição do Nando Moura é um bosta de músico. Isso, eu era um merda. Continuo sendo merda, é verdade. Perguntando para um merda do músico qual é a solução das drogas. Então você tem ali um cara que é um bosta de músico, que quer falar da história do nazismo, quer falar com propriedade sobre se nazismo era de esquerda ou de direita, sendo que não tem nenhuma qualificação para isso, nenhuma formação específica para isso, não é um historiador, não é um especialista em nazismo, ou na história do fascismo, ou na história de movimentos de esquerda e de direita do mundo. Então ele vem com esse ar de autoridade que ele não possui para tentar refutar qualquer um que seja. Seja eu, seja o Carlito, seja professor de história, seja o Karnal, seja quem quer que seja. Como eu disse no começo, eu fico me perguntando por que dessa insistência de querer se desassociar com o nazismo. Será que é porque o nazista era racista, era homofóbico, era supremacista branco, tinha um discurso altamente divisivo, anticomunista? Será que é porque há muitas semelhanças entre o que a extrema-direita no Brasil fala hoje e o nazismo? Qual é o motivo subjacente de eles fazerem um esforço tão grande para se desassociar do nazismo? É uma coisa que eu me pergunto. Inclusive, o que os historiadores dizem, né, e aqui eu vou citar duas referências que são dois dos principais experts em nazismo e no fascismo, que é o Stanley Payne e o Robert O. Paxton, que eles dizem o seguinte: naquele momento ali havia uma grande crise do liberalismo, havia uma grande insatisfação com os regimes democráticos liberais. Então, nesse momento, surgiram vários movimentos de oposição a isso, movimentos revolucionários para propor um novo modelo social e político. Então você tem, por um lado, o socialismo, marxista principalmente, mas também o anarquismo, outros movimentos que surgiram naquele período no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, e eles
cria um modelo coletivista de revolução social sem uma hierarquia, de romper as hierarquias sociais e propor um mundo onde todos fossem iguais. Isso nunca ocorreu, nunca se deu de fato, empacou na etapa de um Estado totalitário, nunca foi adiante. E por outro lado você tem o fascismo, que também surge naquele período, final do século XIX, começo do século XX, e que vem com uma mensagem hierárquica, estrutural, segregacionista, racista, que foi o caso do nazismo. O nazismo não era um Estado igualitário, não se propunha isso. Ele vinha com uma estrutura hierárquica muito específica, muito delimitada, e era uma estrutura racial. Então os brancos arianos eram superiores, o resto era o resto. Eles nunca pregaram uma mensagem socialista, nunca pregaram essa mensagem de que todos eram iguais, a não ser iguais entre os que estavam no topo, que eram os arianos. O resto nunca seria igual, inclusive, no caso dos judeus, eles pregavam extermínio. Então não apenas eles eram inferiores, como deveriam ser eliminados. O problema é que quando você tem regimes totalitários, seja socialista no caso do stalinismo, seja nazista ou fascista no caso do Hitler, é que eles se parecem muito. Quando você tem um governo autoritário, não importa a orientação política, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, quando você tem um regime autoritário, ele vai se parecer com os outros, porque você tem um sistema de repressão. Repressão política, repressão de direitos sociais, repressão de direito de expressão, de manifestação. Então todos se parecem, porque eles usam estratégias semelhantes, eles usam táticas semelhantes para se manter no poder. Porque é assim que funciona o autoritarismo. Você pode ter um governo militar de direita e ele vai ter técnicas ou estratégias semelhantes a um governo revolucionário socialista. Porque é assim que eles conseguem controlar a população, através da repressão. Existe até a teoria da ferradura, né, que quando você tem, quanto mais extremos são os polos ideológicos, quanto mais extremado, mais eles se aproximam, mais eles se parecem. Então, nesse caso, a extrema esquerda se pareceria muito com a extrema direita, que seria o caso do nazismo. Isso é muito estudado, isso está documentado entre historiadores, entre sociólogos, entre especialistas na área. Então, não é algo que está sendo debatido, não é algo que está sendo posto em dúvida, a não ser por gente que não é da área, que não tem a formação, que não tem a qualificação e que não reconhece que está errado. Eu acho que o maior problema de caras como Nando Moura e como Olavo de Carvalho é que eles são incapazes de errar, na cabeça deles pelo menos, né? Eles são incapazes de errar e incapazes de reconhecer o erro. Então, se eles são refutados, se você mostra que fontes concretas, dados, autores consagrados, especialistas nessa área, eles não reconhecem isso. Eles são incapazes de aceitar que eles podem ter errado em algum momento. Então você jamais vai ver o Nando Moura vindo aqui, ou o Olavo de Carvalho vindo aqui, pedir desculpas porque cometeram um erro, porque falaram uma coisa equivocada. Se alguém aponta o erro deles, o que eles fazem é fazer uma manobra para provar que, na verdade, aquilo não era um erro, aquilo foi mal interpretado. Eles disseram uma coisa, as pessoas entenderam errado, então eles, não, na verdade é isso aqui. É o que ele faz agora. Ele desvia o argumento inicial dele, que ele fez uns anos atrás, e agora cria um novo argumento, dizendo, não, eu não errei, na verdade vocês que entenderam errado. Vocês que são burros, incompetentes, que não entendem o que eu digo. O erro nunca está com ele, o erro sempre está com os outros. E outra coisa que os historiadores também já trabalharam exaustivamente sobre esse tema, é o uso que o Hitler fez, né, os nazistas fizeram, do termo socialismo para poder se aproximar do proletariado e dos camponeses. Então o Hitler viu que havia uma grande penetração dos partidos comunistas e socialistas entre os trabalhadores, e para poder chegar nessa população, para poder tentar atingi-la, eles usam esse recurso, né, que é meramente nominal, mas no fundo eles querem tentar se aproximar dos socialistas. Então o que eles dizem? Nós somos verdadeiros socialistas, vocês estão errados, nós somos verdadeiros socialistas. Só que eles não conseguiram fazer isso, porque o Partido Comunista e o Partido Socialista já era muito organizado. Então quando eles tentam chegar na população geral, nos trabalhadores em geral, eles não conseguem, eles fracassam nisso. E eles conseguem o apoio da burguesia, conseguem o apoio da classe média, dos conservadores, dos liberais, que veem no Hitler, que veem no nazismo um perigo menor para a sociedade, para o governo, do que o comunismo. Então, assim, foi um erro histórico dos conservadores e dos liberais pensar que o Hitler era menos perigoso que o movimento revolucionário trabalhista ou camponês. Quando o Hitler assume, daí ele começa a infiltrar os seus lacaios ali no governo, os seus colaboradores, e aí aos poucos vai corroendo tudo, persegue os socialistas, persegue sociais-democratas, persegue comunistas, persegue também aliados anteriores dele, ou seja, ele é alguém que faz uma limpa generalizada. E sinceramente ele não precisa ser de esquerda para fazer isso. Ele pode ser de direita e dar um golpe e destruir a estrutura social, sendo direitista, sendo da extrema-direita. Esse debate entre Hitler de esquerda e de direita, o que há é uma posição só. São os historiadores consolidados que trabalham com esse assunto, que são autoridades nesse assunto. Esse debate aí não é algo para ser revisado por um metalheiro que se autodenomina como músico de merda. Nando Moura não está na posição para trabalhar sobre esse assunto. Ele não tem acesso a fontes primárias, ele não tem acesso a documentos históricos que estão arquivados aí na Alemanha, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Ele não é alguém que está no campo trabalhando sobre esse assunto. Então ele não é uma referência nesse assunto, ele não deve ser considerado uma referência nesse assunto também. Alguém que se enfia no Nando Moura como autoridade
essa pessoa também está incorrendo no erro. Ela está sendo enganada por alguém que não tem qualificação para falar sobre essas coisas. É por isso que eu repito, gente, vocês têm que consultar fontes confiáveis, especialistas em suas áreas, pessoas que trabalham com isso a vida inteira, não apenas diletantes que surgem aqui com ideias malucas. Quando eu venho aqui falar de um assunto que eu não domine tanto, o primeiro passo para me precaver do erro é confiar em fontes confiáveis. É só assim que você evita falar uma cagada, como o Nando Moura fala o tempo todo. Ao invés de ele vir aqui e reconhecer que ele errou, gente, desculpa, usei uma fonte que não era confiável, ou entendi errado essa fonte que eu utilizei. Não, ele vem distorcer o primeiro argumento dele, ele vem tentar fazer malabarismo aqui, e no final das contas acaba se enrolando ainda mais. E o pior é saber que muita gente, centenas de milhares de pessoas, caem nessa conversa fiada, nessa conversa mentirosa, enganosa e equivocada, completamente errada do Nando Moura. Então é importante que youtubers, historiadores, professores, como o Carlitos, venham aqui e contestem essas mentiras do Nando Moura. É importante que vocês façam isso, porque é só assim que gradualmente a gente vai começar a reconstruir a real percepção da realidade para as pessoas. Sem mentiras, sem distorções, sem revisionismo maluco, porque não dá. Não dá. Você está criando uma geração inteira de jovens completamente imbecis que defendem coisas erradas. Eu quero saber se vocês acompanharam essas questões envolvendo aí se Hitler é de esquerda ou de direita do Nando Moura. Também na época, se vocês acompanharam também a refutação do Leon Danilce, que foi legendária de fato, e também se vocês viram esse vídeo do Carlitos aí. Se vocês não viram, vou deixar para vocês conferirem aqui na descrição, para vocês poderem assistir e saber o que o Carlitos estava falando. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!